Bom dia, hoje quinta-feira, 30 de junho. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui no Brasil, saiu a confiança tanto da indústria quanto de serviços avançando. É aquilo que a gente vem falando. Chegamos ao fundo do poço, pelo menos a estabilidade, e agora começa ali uma pequena melhora em alguns indicadores. Confiança principalmente. O mercado vive de expectativas, as expectativas estão melhorando. Além disso, Rio de Janeiro, minha cidade, Natal, o governo ali preparando para liberar mais dinheiro para a cidade que passa por uma calamidade pública, infelizmente. É o Estado inchado, acreditando sim que o preço dos royalties do petróleo, o preço do petróleo se manteria a níveis elevados, começou a gastar e contratar muita gente, infelizmente. Quanto menor o Estado, melhor é para todos nós. Lá fora, bolsas operando em leve alta, muito por conta de indicadores melhores do que o esperado na Europa. Petróleo em queda hoje, o que acaba segurando um pouco o avanço das bolsas mundo afora. Agora eu vou chamar aqui o Gustavo Cus para comentar. Hoje tem na agenda reunião da CMN, Conselho Monetário Nacional, extremamente relevante para cá, para juros, até para dólar também. Será que o governo, o Banco Central vai mexer ali na meta da inflação em 2018? Gustavo vai falar um pouquinho sobre isso agora. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom dia, Celso, tudo bem? Espero que todos também estejam muito bem assistindo a gente. Pois é, a gente tem esse destaque hoje na agenda doméstica, a reunião do Conselho Monetário Nacional. Segundo a reportagem hoje da Cláudia Safatli no Valor Econômico, as fontes dela afirmam que o governo pode reduzir a meta para 2018 para algo ou 4,25% ou 4%. Só lembrando que a meta atual é de 4,5%. Então existe essa expectativa de que ocorra alguma sinalização para o futuro. Além disso, na reunião eles vão confirmar a meta para 2017 em 4,5% e vão definir a taxa de juros de longo prazo para o próximo trimestre. Agora, começando rapidamente pela parte internacional, antes de voltar para os destaques domésticos, a gente teve ontem, as bolsas começaram de ontem para hoje a abrir em queda, cerca de meio estáveis, mas aí depois começaram a surgir uns indicadores da Europa, vieram melhores do que o esperado em alguns pontos. A gente teve o CPI, que é a inflação de preço ao consumidor, avançando 0,1% na comparação anual. Lembrando que no mês anterior ele tinha recuado, estava no campo negativo, então é um indicador positivo, é muito bom que ele tenha vindo no campo positivo. E ele confirmou o que a gente já estava destacando aqui nas últimas semanas, que eram os CPIs dos países indicando uma alta. Então a gente tinha falado da CPI da Alemanha, veio melhor do que o esperado, CPI da Espanha. Então o CPI da zona do euro como um todo confirmou essa perspectiva. A gente também teve a terceira leitura do PIB do Reino Unido, que teve alta de 0,4% contra o último trimestre de 2015, então, confirmou as últimas leituras e confirmou a expectativa do mercado também. E tivemos alguns destaques na Alemanha, vendas no varejo tiveram alta de 0,9% e taxa de desemprego permaneceu em 6,1% no mês de julho, o menor patamar desde 92, então 1992, que a taxa de desemprego não ficava tão baixa na Alemanha. Confirmou também o que os analistas aguardavam, o número de desempregados recuou 6.000%. Agora sim, a parte doméstica. Os destaques são as confianças da FGV apresentadas hoje pela manhã, completando todas as confianças para o mês de junho. Nos serviços, setor de serviços, alta de 1,9 ponto, maior nível desde junho de 2015, componente de expectativas subiu 3 pontos e o componente de situação atual subiu 1 ponto. A distância entre os dois, a expectativa para a componente de situação atual está em 10 pontos, uma coisa inédita na série histórica da FGV. E segundo os coordenadores da pesquisa, a série está indicando tá indicando um arrefecimento no ritmo de cortes previsto no quadro de trabalhadores. A outra sondagem que foi apresentada foi a sondagem do comércio, também alta de um pouco mais forte, 2,8 pontos. O componente de situação atual avançou mais forte também, 2,4 pontos, e o de componente de expectativas reagiu com uma alta de 3,3 pontos. Então, as duas confianças, assim como a confiança da indústria, do consumidor, todas, e da construção também, todas avançaram bem forte. Diferente da indústria e do consumidor, que o componente de expectativas estou muito no avanço, as duas também tiveram uma alta significativa no componente de situação atual. Na parte das notícias, rapidamente, a gente teve o Senado aprovando o reajuste judiciário, agora vai para o Temer sancionar.
As medidas têm uma projeção de impacto superior a 25 bilhões até 2019. A gente também teve uma fala do Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, destacando o comprometimento do governo com o crescimento e com o mercado de trabalho, com geração de empregos. Então, nas palavras do Meirelles, eles queremos uma macroeconomia que dê condições para as pessoas trabalharem e uma macroeconomia que a gente possa enxergar as condições para que as empresas possam crescer e os números de empregos voltem a crescer. Então, Meirelles destacando isso, noticiário bem ruim no relativo, as notícias do Estadão e do Globo falando que na semana que vem o governo vai apresentar o déficit, a proposta de déficit para 2017. Os valores estão oscilando entre 100 e 150 bilhões, lembrando que para 2016 está em 170 bilhões, e a equipe econômica trabalha com algo menor do que esses 170 bilhões. Então já surgiram vários números, o mais atual agora é de 150 bilhões de déficit para o ano que vem. Então, noticiário bem negativo, a equipe econômica cedendo muito, infelizmente. Mas, de qualquer forma, o que os jornais também destacam que, enquanto a votação do impeachment não for selada de fato no final de agosto, provavelmente esse vai ser o tom. Agora sim eu devolvo para o Celso, então fiquem atentos à reunião do Conselho Monetário, que ela com certeza vai fazer algum movimento nos mercados. A gente se vê amanhã nesse mesmo horário. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Por aqui vem informações do valor de que o Banco do Brasil estaria dando um empréstimo de 750 milhões de reais para a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, os famosos Correios, né, que vive uma situação extremamente problemática. Isso é ruim, até para a nossa tese de investimentos, nessa semana. Quem é cliente da XP teve acesso a um relatório Oportunidades de Investimentos em Banco do Brasil para a compra. Se você não é cliente, abra sua conta, onde a gente fala que o Banco do Brasil está negociando a 50% do patrimônio. Com essa gestão, com a entrada, né, de um novo CEO foco em resultado, sim, o banco chama a atenção às ações nesse patamar. Além disso, a Ambev, Anheuser-Busch InBev, sua controladora, segundo o valor, a União Europeia abriu uma investigação formal antitrust sobre práticas da Anheuser-Busch InBev. Pode ser que impacte aqui sim na Ambev. No Brasil, a gente segue recomendando proteção para quem tem um ativo. Oi, segue a novela da recuperação judicial. BVMF e CETIP informaram que o pedido de análise já foi enviado para o CAD. Goa, forte queda ontem das ações, fecharam em queda de 7,34%, porque o senador Eduardo Braga foi um dos principais responsáveis pela reviravolta. Retornando, né, a discussão era de quanto seria a participação de investidores estrangeiros. Primeira votação seria 100%, então ele acha que tem que voltar para 20%, e aí a Delta não poderia comprar ações da companhia, que está num cenário extremamente desafiador para a Goa. A gente segue não recomendando exposição ativa. E na Klabin, a Standard & Poor's, agência de rating, cortou a nota da companhia, né, de BBB- para BB+, ou seja, grau especulativo. Na nossa mesa de aluguel, destaque para Odontoprev, Suzano, IBR3 e 4Gol e Cosan. Vou ficando por aqui. E como estarei fora hoje em palestra, hoje à noite, amanhã de manhã não estarei na reunião matinal, quem estará com vocês é o Ricardo Kim, eu só volto segunda-feira. Então a todos um excelente final de semana, excelente quinta e sexta-feira, lembrando que hoje é o último dia do semestre e do mês de junho, onde terá a formação da taxa PETAX, dólar, no último dia de junho, né? Então, vale a pena monitorar dólar, vale a pena monitorar a reunião do Conselho Monetário Nacional sobre a meta de inflação, se eles mudarão ou não para 2018, isso afetará, sim, os DIs, né? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, estou de volta segunda-feira. Até lá.